Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês a técnica de confecção de coroa total provisória em resina acrílica, empregando a técnica da moldagem prévia. Para a aula de hoje, então, nós vamos precisar de cabo de bisturi com a lâmina número 15 montada, lecron afiado, espátula 7, além do material tradicional que a gente sempre mantém em bancada, que é o jogo clínico e uma cureta de dentina. Podemos de repente precisar também de uma moldeira parcial, né? Caso a gente use alginato, ela é essencial, mas nós também podemos fazer a moldagem prévia com silicone denso, sem a moldeira. Vou mostrar essas duas técnicas para vocês. Vamos precisar também de 3 potes Dappen, líquido do acrílico autopolimerizável com conta-gotas e o pó da resina acrílica na cor selecionada que corresponde à cor do dente do paciente ou do manequim. Vamos precisar também de vaselina, pincel de pelo de Marta para manuseio da resina acrílica, pincéis para aplicação da vaselina na região de interesse, o dente preparado para coroa total, gaze e o manequim com todos os dentes montados. Como a gente vai fazer o provisório, vai confeccionar a coroa provisória empregando a técnica da moldagem prévia, nós vamos iniciar o procedimento realizando essa moldagem. E essa moldagem é realizada no elemento íntegro. Então a gente faz isso antes de posicionar o elemento preparado. Nós podemos fazer isso com alginato, essa moldagem prévia, ou silicones de condensação. Aqui eu vou demonstrar 2 formas de realizar essa moldagem prévia empregando silicone de condensação. Então, nós podemos fazer essa moldagem com o auxílio de uma moldeira individual ou não. Vou iniciar fazendo com o uso da moldeira individual. Então, nós vamos pegar aqui uma medida de silicone, lembrando que o proporcionamento é feito com colher rasa. Vamos aplicar catalisador universal no diâmetro de 1 colher dosadora. Vou aplicar um pouco mais para ir mais rápido, acelerar o processo. Manipular esse silicone até a obtenção de coloração uniforme. Nós vamos trabalhar no elemento 36, então vamos posicionar esse silicone na região da moldeira correspondente à localização do elemento. E vamos realizar a moldagem. Moldeira posicionada, aguardamos a presa do silicone. Vamos controlar a presa do material pressionando com o instrumento rombo, dessa forma aqui, até percebermos que, ao removermos o instrumento, toda a deformação realizada com ele volta, né, é perdida e a estrutura volta à sua forma original. Esse material aqui já está então com a sua presa realizada, a gente pode fazer a remoção desse molde.
Uma outra forma de obtermos essa moldagem prévia é empregando a massa densa de um silicone de condensação, mas sem o uso da moldeira parcial. Então a gente vai proporcionar também uma medida de massa densa, não é necessário mais do que isso. Novamente lembrando, o proporcionamento aqui é de colher rasa. Vamos aplicar o catalisador no diâmetro de uma colher dosadora. Manipular até a obtenção de coloração uniforme, utilizando pressão digital nessa massa. Então, fazemos um pequeno rolete de resina, de silicone, que é pressionado em posição e adaptado. Moldagem realizada, a gente aguarda a presa do silicone. Também, da mesma forma, nós vamos controlar a presa do material, imprimindo força contra ele, utilizando um instrumento de ponta romba. Então, a gente observa aqui que quando a gente remove o instrumento, toda a deformação impressa sobre ele é perdida, né? E ele volta à sua forma original. Então, agora a gente remove o molde, avalia se ele copiou adequadamente todos os detalhes oclusais, então a gente remove o elemento 36 íntegro e posiciona o preparado para a coroa total. Feito isso, nós vamos colocar de 12 a 15 gotas de líquido do acrílico com conta-gotas aqui no pote Dappen. 2, 3, 4. 15 gotas. Fechamos imediatamente o frasco. Então, vamos saturar esse líquido com o pó. Até que nós não percebamos mais líquido sobrenadante. Pronto, quando eu olho aqui para o meu pote Dappen, é como se eu visse pó molhado. Eu não vejo líquido sobrenadante. Aqui nesse momento, então, eu vou uniformizar a distribuição desse pó no líquido, evitando aí a incorporação de bolhas. Como eu posso fazer isso? Levemente realizando esses movimentos de vai e vem com a espátula. Aqui, o líquido, a resina manipulada ainda está na consistência arenosa, ainda está bastante fluido. É uma boa hora da gente dispensar a resina no molde, porque com essa consistência mais fluida, ele vai copiar bem esses detalhes anatômicos registrados aí no molde, esses detalhes anatômicos oclusais registrados aqui no molde. Então, eu vou
preencher, para ter certeza que não vai ficar faltando o material, eu vou preencher toda essa cavidade correspondente ao elemento para o qual eu quero confeccionar minha coroa total com essa resina. Se essa fase é um bom momento para eu preencher o molde, por outro lado, não é o momento adequado para eu colocar o molde aqui em posição sobre o dente preparado. Caso eu faça isso com esse material ainda muito fluido, ele vai escorrer para fora do molde, por estar muito fluido, e eu vou acabar ficando com um material muito fino e pouco resistente aqui no local desejado para minha coroa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar esse material alcançar a fase plástica. Enquanto eu aguardo, eu vou realizar um procedimento importantíssimo, que é a lubrificação do elemento preparado e dos dentes adjacentes. Então, eu vou colocar um pouquinho de vaselina aqui nessa porção menor do pote Dappen, de um pote Dappen, ou numa gaze, ou em qualquer outro lugar que vocês queiram. Por um único motivo, para eu não ficar toda hora colocando pincel usado dentro do pote de vaselina. No manequim a gente pode usar qualquer pincel, na clínica eu dou preferência para usar o pincel descartável. A quantidade de vaselina que a gente vai passar aqui é a quantidade necessária para untar as regiões. Eu não quero um excesso de vaselina aqui, nesse momento, porque o excesso de vaselina vai interferir, vai retardar e pode até impedir, se esse excesso for muito grande, a presa da resina acrílica. Então, é uma quantidade suave, tá bom? Eu vou até remover um pouco esse excesso daqui do manequim com gaze. E aí eu vou tocar na minha resina acrílica para observar se ela está na fase plástica. Sim, porque eu movimento e essa resina fica na posição que eu coloquei. Porém, eu já sinto ela como um bloco único. Então, eu devolvo o meu molde aqui com a resina acrílica em seu interior para a posição original, na qual eu realizei o molde. E aí, com a sobra que ficou no pote Dappen, eu vou acompanhando os estágios de presa. Chega um momento em que eu percebo que, ao apertar a resina, ela apresenta mais resistência. E quando eu dobro uma quantidade de resina e solto, ela volta, ou seja, ela já está na fase borrachoide e num estágio, né, pela resistência à deformação dela, eu percebo que ela já está num estágio avançado dessa fase borrachoide. Então, nesse momento, né, eu posso remover o meu molde de posição. E eu percebo que a resina, que o provisório permaneceu aqui sobre o preparo. Então, com o auxílio de uma lâmina de bisturi número 15 ou um lecron bem afiado, eu posso proceder à remoção desses excessos. E aí, a gente percebe, então, que a presa se procede, então nós temos um provisório, né, totalmente polimerizado, rígido, com as características
anatômicas do dente natural que nós copiamos, ou do dente do manequim que nós copiamos. Então, sobre a confecção de coroa total provisória pela técnica da moldagem prévia, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Espero vocês então na próxima aula.